Olá! Voltei! Gente, tava ansiosa pra voltar a falar no meu canal, mas eu tô com a cabeça cheia de ideia. E como eu gosto de falar muito sozinha quando eu tô em casa, como eu gosto de falar comigo mesmo, falei, quer saber? Eu vou falar esses trem tudo no meu canal de novo. Então, pra você que gosta de ouvir história, gosta de ouvir quem fala alto, dá risada e conta caso, c'est moi. Sou eu. Então vem comigo hoje que eu vou te contar tudo sobre a minha primeira crise de ansiedade. Como que isso tudo aconteceu, quando que foi, como que eu identifiquei, se eu identifiquei, onde que eu tava, e eu vou falar tudo pra vocês agora. A minha mãe sempre costumava falar comigo que eu só tinha dente, porque eu sempre fui de rir muito. Sempre fiquei muito com a boca aberta, sempre dei muita risada. E lá de casa nós somos 5 irmãos, só a filha mais velha. E os meus dentes eram os únicos que eram mais certinhos de tudo. Meus irmãos tudo nasceram com dente cavalado, gente. Um dente em cima do outro. Eu costumo falar que eles tinham o dobro de dente. Então meu pai teve que arrancar muito dente lá em casa daqueles meninos. Todos os 4 usaram aparelho, menos eu, né? A minha mãe sempre falava, essa menina só tem dente, só ri, só ri, só ri. É verdade. Sempre com a boca aberta e tomando uns tapas na boca. Eu não respondi minha mãe também, viu? Ixi, tomava tapa na boca de não vai dar conta, nossa senhora. Não era responder não. Mãe, não sei o quê. Tomava uns tapão na boca, mas ó, consertei os dentes. Então, quando eu comecei, eu não morava no Brasil, morava fora do país. Morava na França, morava em Paris. E aquela rotina de correria, de vai pra cá, de vai pra lá, de faz tudo, de trabalha, sempre pensando no dinheiro que tinha que juntar, na despesa que tinha que pagar, porque é um custo de vida muito alto, embora todo mundo pense que não, é um custo de vida muito alto pra quem tem família, pra quem é solteiro não, pra quem é solteiro ou pra quem é um casal, maravilha, mas pra quem tem 1, 2, 3 filhos, não interessa quanto, pra quem precisa de uma casa maior, com conforto maior pras crianças, é mais caro. Já moramos lá, eu e meu marido, né, com condições inferiores, porque estávamos com o propósito de juntar dinheiro para as despesas ficarem menores, já moramos em situações inferiores. Assim, que se a gente contar, ninguém acredita. Mas depois que as crianças começaram a vir frequentar a casa, né, minha enteada, o meu filho veio do Brasil, então nós precisamos dar um conforto melhor para as crianças, então as despesas aumentaram. Junto com tudo isso, as responsabilidades crescem. Morar fora do país é uma pressão muito grande, sem família, sem amigo, todo mundo sabe, ou todo mundo pensa que é mil maravilha e não sabe. Então a gente precisa muito ter um psicológico bom. E lá é muito instável, uma hora você tem emprego, uma hora você não tem. Quem não tem profissão é assim, uma hora você tem emprego, uma hora você não tem. Uma hora você tá bem, uma hora você não tá, uma hora você tem 4 horas de limpeza, uma hora você tem 2, uma hora você tem 6, uma hora você não tem nenhuma. E ficar sempre ali pedindo ajuda às pessoas faz parte da vida do imigrante. Junto com tudo isso, vão acumulando os anos, né? O tempo vai passando. O que era objetivo passa às vezes a não ser, as coisas mudam. O meu objetivo quando eu cheguei lá era ficar e morar. O tempo foi passando e eu fui dando valor a coisas menores do que eu fui buscar, que era o sol, que era fim de semana em casa, com a família, com os amigos, uma vida mais leve, falar meu idioma, ter o meu documento e poder ir e vir, poder dirigir, poder fazer muita coisa com calma, que a gente fazia um pouco inseguro. Claro, eu tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, né? Pra mim, que tava com 4 anos de França. Não tô falando pra gente que tá 10, 15 anos lá, porque daqui a pouco pode começar a falar assim, menina, comigo não é assim, com você, meu querido, mas comigo foi assim. Tô falando da minha trajetória sem documentos, sem falar o idioma 100%, aquela dificuldade toda ao longo desses 4 anos. Aconteceu um fato muito delicado na minha vida que eu ainda não estou preparada para falar e nem vou, que agravou tudo isso. Então eu tava muito cansada fisicamente, emocionalmente, e veio mais essa bomba na minha vida naquela época. Sou mãe de criança especial, né? Sou mãe atípica, sou mãe do Pedro, ele ressignificou minha vida, que é meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Pra quem eu acordo e levanta, ai de mim se eu não tivesse o Pedro. Eu costumo falar com pessoas que as mães cansam. As mães ficam esgotadas. As mães têm trabalho. Mas a mãe de uma criança especial, ela tem o dobro, o triplo, às vezes até mais. E toda vez que eu entro nessa conversa com alguém, que a pessoa fala que não é a mesma coisa, é porque ela não sabe do que tá falando. Exatamente hoje, mudando de assunto rapidinho, hoje é dia 28 de novembro de 2024. O Pedro tem 8 anos hoje, e mudando de assunto rapidinho, mas eu preciso falar isso. Há 2 dias atrás, o Pedro aprendeu a ler e, assim, a escrever um pouquinho.
O que emociona muito a gente, porque me emociona muito, porque era uma preocupação de saber quando que ia chegar e o quanto tempo ia demorar para ele ser alfabetizado. A gente respeita o tempo, entende como que funciona. Todo o trabalho na escola é muito bem feito pelos professores, professor de apoio, coordenação, psicopedagoga, pedagoga, direção. Gente, da diretoria a todos os lados, dos inspetores no portão, de todo mundo, das meninas que trabalham, de todos os lados. É um trabalho de todo mundo que ali dentro daquele lugar sabe do comportamento daquela criança e ajuda quando precisa. Então sempre foi uma expectativa muito grande pra mim saber quando que o Pedro ia ser alfabetizado. O Pedro sempre foi muito bom em matemática, sempre foi mais de exatas, mas ele rejeitava muito o português. E há 2 dias o Pedro escreveu sua primeira palavrinha. E ele escreveu macaco, macaco. E eu fui buscar ele na escola, né, antes de ontem, e a professora de apoio dele tava me esperando no portão. E ela veio falar toda feliz pra mim que o Pedro escreveu. Ele escreveu macaco. Sozinho. Ele escreveu, ele juntou as sílabas, ele falou. E eu peguei o caderno dele e eu levei em todas as salas que acompanhavam, já passaram por ajuda com ele, na direção, na coordenação. Levei todo mundo pra mostrar pra ele o quanto que a gente tava feliz. Quando chegou em casa, a mãe tava muito feliz também. Mas esse processo não é mil maravilhas. Hoje o Pedro tem 8 anos e graças a Deus passamos por isso hoje. É mais uma das nossas conquistas. Mais dele, né? Graças a Deus. E muito difícil ser mãe de criança especial na França, porque, como eu te disse, né? Quando eu cheguei lá eu não falava muito bem o francês, precisava sempre de ajuda. Existe sim preconceito, uma discriminação muito grande. E a criança de apoio, ela precisa de muito recurso. Uma professora só para ele, de uma alimentação só para ele, porque o Pedro tem seletividade alimentar. Algumas escolas da França eu precisei levar a comida dele, eu mesmo fazer, e tinha toda uma burocracia, a temperatura da caixa de gelo, o termômetro que tinha que ter dentro da bolsa térmica, que tinha que ter uma forma de gelo, que senão a comida não entrava. Outra escola já não permitia que eu levava comida, ele tinha que comer na escola, mas ele não comia, então ele ficava com fome. Lembrando que lá o período ele é integral, né? É de 8h30 às 4h30 da tarde, então ele ficava todo esse tempo com fome. Então tudo isso foi mexendo. Então uma criança especial, ela requer muito trabalho da escola. Exige muito amor e carinho, gente, vamos falar a verdade. E assim, tava muito difícil. Eu já cheguei a receber o cocô do Pedro, gente, escuta essa. Eu já cheguei a receber o cocô do Pedro dentro de um saquinho plástico na França. A diretora me deu o saquinho de cocô, falou que ele fez cocô na roupa e que eu tinha que ensinar ele a fazer cocô no vaso. Gente, meu filho tinha 3 anos. Meu filho, ele era autista, laudado, medicado. A mãe de criança especial sempre anda com uma pasta desse tamanho de papel, né? Me diga aqui se você também anda assim, porque eu sempre ando com isso aqui de papel. Tudo na direção. E eles ainda me fizeram passar por isso, trazer o cocô do meu filho. Como eu era recém-chegada na França, gente, foi uma loucura muito grande, e eu recebi o cocô do Pedro num saquinho. Isso me deu tanta raiva, eu chorava, eu entrava chorando e saía chorando da escola. Falta de humanidade. Falta de amor, sabe? Falta de amor ao próximo. Pra mim, se resume nisso. Essa situação se resume nisso. Enfim, o tempo foi passando, né? Aquela dificuldade com o Pedro, muda de escola, a escola não aceita, a escola não quer isso. E se você muda de vila lá, você tem que mudar a criança de escola, né? Cada criança tem que estudar na sua vila. Precisei mudar de casa e trocamos de vila, até que, graças a Deus, encontramos uma escola boa, uma boa professora de apoio, uma boa professora regente. Mas também encontramos as mesmas dificuldades, gente. Vai ter dificuldade até morrer, não tem jeito. Mas acaba que a gente vai conseguindo se destacar em algumas coisas, outra ali, uma você não consegue fazer, em outra você consegue, uma você consegue ter ajuda, outra você não consegue. Foi melhorando, mas isso vai sobrecarregando a gente. Como falar que não vai sobrecarregando, vai estressando, vai juntando, porque a gente quer ser forte o tempo todo, e a gente tem que ser forte o tempo todo, né? Não tem jeito, se você desabar, quem vai fazer o que pra você? Se você desabar, quem vai cuidar do seu filho pra você? Se você desabar, quem vai levar seu filho na escola? Quem vai fazer comida pra ele? Resumindo tudo, tá vendo? Fui tudo pra trás, agora eu vou tudo pra frente de novo. Eu comecei a sentir, no meio disso tudo, como eu disse pra vocês, uma tristeza. Só que eu sempre fui alegre, eu sempre fui feliz, sempre fui animada, sempre fui agitada. Eu não entendia porque eu tava tão triste, tinha dia. Tinha dia, gente, que eu ia trabalhar no meu golfão preto, raio negro, que eu não lembrava de ter passado alguns caminhos. Parece que eu tava muito no automático. E às vezes, como eu chegava no birô, no escritório,
e não tinha ninguém, eu que abria as salas e limpava, às vezes eu parava assim do nada e chorava. Chorava. Gente, eu não tava nem aí se passasse alguém, se não passasse, se chegasse ou não chegasse. Eu chegasse ou não chegasse. Eu só chorava. E eu ficava muito em silêncio, e coisa que eu não sou, é silenciosa. Eu sou muito barulhenta. E aí isso foi me tomando. E depois eu comecei a sentir uns formigamentos na ponta dos dedos, depois começou a subir pra mão, depois subiu pro braço, depois eu ficava com o braço um pouco dormente, depois eu comecei a ficar muito sonolenta, e depois foi misturando tudo junto. O choro com a dormência, com a formigueira no braço, com a sonolência, com a tristeza, com o nervoso, gente, com tudo. Gente, o pior de tudo isso eram os pensamentos ruins. Muito pensamento ruim. Muita tragédia na cabeça, muito pesadelo. Pesadelo, quando eu tava acordada, eu tava pensando coisa ruim. Quando eu tava dormindo, eu tava tendo pesadelo. E minha cabeça não me dava um minuto de paz. Eu não tinha paz na cabeça, nenhuma pra pensar. Nenhuma pra dormir, nenhuma pra nada. Era só tragédia, pesadelo, coisa ruim. Até que um dia meu marido falou comigo, você tá me adoecendo. Você tá me adoecendo porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo com você. Você tá me deixando preocupado. Tanta coisa ruim que você fala, eu tô ficando preocupada. Eu não sei o que eu faço. E isso foi a primeira vez também que eu acho que ele passou a experiência. Então nós passamos juntos, vocês entenderam, né? Ele passou a primeira vez a experiência de estar perto de alguém que tá com crise de ansiedade, e eu tava passando a primeira vez sem saber que eu tava com crise de ansiedade. Até que um dia desses, eu acordei com muita formigação no braço. Direito, não era nem o esquerdo, direito. Só que eu acordei com uma sensação que eu ia morrer. Eu falei, gente, eu acho que o meu corpo tava dando sinal, eu não tô entendendo, eu vou morrer. Eu peguei o carro, falei que ele cuida do Pedro, que eu vou pro hospital. Eu cheguei no hospital. E meu coração acelerado. Parecia que tinha uma batedeira dentro de mim, uma falta de ar. Respirando, buscando ar com o meu francês maravilhoso. Cheguei lá, falei o que estava acontecendo. Eu fiquei 10 horas para ser atendida. 10 horas para ser atendida. 10 horas para ser atendida. Quanto mais o tempo passava, mais palpitação me dava, mais meu braço formigava. Mais faltava o ar, mais eu pensava coisa ruim, eu pensava se eu morresse, como é que ia levar meu corpo pra lá, se não precisava levar, não leva. Liguei pros meus pais, meus irmãos, era dia dos pais, tá todo mundo reunido em casa. Gente, foi terrível. Até que encontrei um médico, sentou, perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei. E ele falou, você trabalha de quê? Aí eu falei pra ele, trabalho com limpeza, tô aqui há tanto tempo. Quanto tempo você tá aqui? Tanto tempo. Você é o quê? Eu sou brasileira, trabalho aqui. Isso aos prantos, viu? Isso ao choro, isso assim, soluçando. Desse jeito, chorando igual criança. E ele falou pra mim ter calma, que eu tava tendo uma crise altíssima de estresse. E eu falei com ele, eu não tô tendo crise de estresse, eu estou morrendo. Me dá um remédio que eu vou morrer. E eu lembro que ele saiu da cadeira, sentou em cima assim, colocou metade do corpo na mesa, né? Olhou de frente pra mim, falou, calma, vou te dar um remédio, você vai acalmar. E isso é só uma crise de estresse muito alta. Talvez você se segurou muito tempo e você agora explodiu. Eu achei que aquele médico tava ficando doido, eu fiquei com mais raiva ainda. E eu queria sair. Quando eu queria sair, aquelas portas de vidro, sabe? Que só tem que passar o cartão pra ela abrir. Tava fechada. Ele ali, se alguém precisava passar o cartão pra mim sair naquela porta automática. Não tem base, não passava ninguém, gente. Eu chorando. Eu falei, então que esse médico vinha, eu vou. Tá longe já. Alguém passou o cartão na máquina, no trem lá. No sensor. No sensor, você tá doido? No sensor. E eu saí. Só que eu saí e fiquei paralisada do lado de fora. Eu não sabia o que eu fazia, até porque eu tava muito nervosa pra dirigir. E eu sentei no chão, assim, ele veio e falou comigo assim, fica calma. Eu falei, mas eu vou embora. Porque vocês não querem me atender. E ele falou, mas você não tá com o batimento acelerado. Você não tá com o seu braço formigando. O seu cérebro tá produzindo tudo isso. Fica calma. Quanto mais ele falava, mais nervosa eu ficava, gente. Ele voltou lá, pediu pra me esperar aqui, me trazer um copo d'água, trouxe uma receita, me deu e falou comigo assim, toma esse remédio. E deu um remédio, um comprimido e mandou eu comprar no outro dia a cartela na farmácia. Não me deram remédio lá, viu? Me deram só um comprimido. E mandou eu comprar na farmácia o outro dia. O outro dia era feriado, eu voltei pra casa. Contei pro meu marido, chorando. Mas eu comecei a ficar pensando o que ele tinha falado, que eu não estava acontecendo aquilo, que era coisa da minha cabeça. Você consegue entender que é um conflito muito grande você sentir aquilo e a pessoa falar que você não tá sentindo? Que é você sentir aquilo e saber que aquilo é invisível, ou ouvir alguém dizer que é invisível, e você tem que acreditar que é invisível, mas você tá sentindo. Que aquele batimento tá sendo provocado por um sentimento que não existe. Um trem que nem vai acontecer. É inexplicável.
E aí eu comecei a observar que tudo aquilo que eu estava sentindo não era uma doença física, mas sim uma doença psicológica. Fiz 3, 4 terapias online com uma psiquiatra de Londrina, eu não morava aqui ainda. Eu mais chorava do que eu falava, então eu resolvi parar. Falei com ela que eu não queria continuar porque eu não tava me sentindo bem. Eu acredito que isso é uma das fases de quem tá passando por esse tratamento, né, psicológico. Não dei continuidade e comecei a orar a Deus. Deus, me ajuda. Senhor, me tira desse buraco. Me tira desse buraco, me tira desse buraco. Não quero viver assim, não quero ser assim, eu não sou assim. E a Lília que eu conheço não é essa. E a tristeza que tinha dentro de mim, ela tava me consumindo. Que aquela vontade, sabe, de acordar pelo meu filho já não tava acontecendo mais. Aquela vontade de tomar banho, de se cuidar, de arrumar o cabelo, de lavar o cabelo, não tava acontecendo mais. E essa Lília, ela foi sumindo. E eu fui fisicamente sumindo também, porque eu já sou magra, eu fui emagrecendo, meu cabelo foi caindo, eu fui perdendo o apetite cada vez mais, eu fui ficando cada vez mais triste, cada vez mais triste, cada vez mais triste. E aí, eu vou contar pra vocês como que eu saí dessa. Você, por acaso, passa alguma coisa disso ou já passou? Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, para essas pessoas saberem que elas não estão sozinhas. Elas não estão sozinhas. Assim como durante um tempo eu descobri que eu não estava sozinha. Eu queria que você externasse isso, porque eu demorei muito tempo para descobrir o tanto que é importante a gente falar sobre isso. Porque tem gente que nem imagina o que você passa. E tem gente que precisa ouvir como que você passou e como que você saiu dessa. Então, se você quiser saber como que eu saí dessa daí, viu? É dessa daí, porque depois dessa aí teve outras. Mas eu fui aprendendo a entender os meus sentimentos, a entender as raízes. E crise a crise, eu fui amadurecendo e fui aprendendo. Não sei se é a última, se será a última, nunca sei quando é a última, mas eu sei que depois dessa, né, depois da anterior, se vier a próxima, eu vou estar mais forte. E depois dessa, eu vou poder falar mais sobre a minha experiência com isso e às vezes poder ajudar alguém. Essa é só a minha primeira crise de ansiedade. Eu acredito que tem gente com quadros de depressão muito avançado, mas que começaram com crise de ansiedade. Então não deixem ninguém falar que o que você está sentindo é frescura, que você está sentindo é preguiça, que você não tem foco, que você é distraído, que tudo que você pega para fazer você para, que isso é frescura. Não deixe as pessoas falarem de você. Às vezes você tá doente emocionalmente, você precisa de ajuda. Então busque ajuda, porque você não está sozinho. E essa é a frase que eu levo pra minha vida. Você não tá sozinho. E hoje é só um dia de tempestade, e a tempestade vai passar. Então deixa que não esquece de contar a sua história pra mim, porque além de me ajudar, vai ajudar outras pessoas. E eu vou te contar no próximo vídeo como que eu saio dessa e saio dessas outras todos os dias quando eu passo por isso. Um abraço, um beijo. Segue comigo aqui, segue aqui pra me contar uns trem pra você, depois eu vou contar umas coisas legais do dia a dia também, tá bom? Beijo pra você, meu filho!